Graça e paz, amada igreja, bom dia a todos. Tá. Bom dia a todos. Hoje vamos dar aí continuidade, né, mais uma vez, na nossa revistinha da Sã Doutrina, hoje com a lição de número 5, né? Vamos falar a respeito aí do remédio de Deus para o pecado. Mas antes da gente entrar aí no assunto da nossa lição, eu convido a todos aí a abaixarem sua cabeça, a fecharem seus olhos e colocarmos esse momento diante de Deus, né? Você em oração juntamente comigo, colocando aí diante de Deus, pedindo para Deus abrir nosso coração, nosso entendimento, para a gente absorver o melhor desse estudo pela manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita alegria, Senhor, que nesta manhã, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, para Te exaltar, Senhor, Te glorificar e também, Senhor, poder aprender, Senhor, um pouco mais, Senhor, de Ti, ó Deus amado. Senhor, nos dê, Senhor, entendimento acerca, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Abre, ó Pai, o nosso coração. Prepara, Senhor, o terreno, Senhor, do nosso coração para receber a semente do Evangelho, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa, Senhor, estar conosco, ó Pai, colocando, Senhor, cada palavra, Senhor, que provém de Ti em nosso coração, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, todos juntos, praticar, Senhor, para aperfeiçoamento, Senhor, da nossa fé e para a nossa caminhada, Senhor, juntamente contigo. É que nós pedimos, ó Deus, nessa manhã, e pelo nome de Cristo Jesus, amém, ó Deus, e amém. Bem, meus amados irmãos, como nós estamos vendo já no nosso slide, né, o tema aí da nossa lição, né, é o remédio de Deus para o pecado. Mas antes da gente entender que remédio é esse, e a gente entrar dentro desse contexto, a falar, né, sobre o remédio de Deus para o pecado, é necessário, né, a gente voltar aí um pouquinho atrás e a gente entender primeiramente o que é pecado, a gente poder esclarecer vossas mentes já, que já são esclarecidas, né, sobre esse assunto. Então, a Bíblia, ela dirige a nossa atenção para a queda do homem, toda vez que se fala sobre pecado. Ela ensina-nos que a raiz de todo o mal moral do mundo está no primeiro pecado de Adão, que é o cabeça natural e representativo aí da raça humana. A natureza do primeiro pecado consistiu do homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer do fruto dessa árvore era pecaminoso, simplesmente porque Deus havia proibido. Mas aí, no caso, o homem, no caso Adão, ele comendo desse fruto, ele queria se igualar a Deus em termos de conhecimento. Então, o primeiro pecado se deu por conta da desobediência do homem para com Deus. E hoje continua sendo na mesma forma, né? E na lição de hoje é isso que vamos tratar. Vamos ver como essa terrível doença do pecado ainda continua afetando a raça humana, mas também nós vamos ver acerca da palavra de Deus, o grande remédio, a grande solução que Deus trouxe para nós sermos curados dessa doença do pecado. Então, o autor da lição aí, ele nos apresenta, primeiramente, no nosso primeiro ponto, o pecado como doença. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, a Bíblia, ela sempre nos ensina a pensar no pecado como um tipo específico de mal, como você pode ver no slide, pelo qual o homem é diretamente responsável por esse mal e por esse pecado, que coloca o homem sobre uma sentença de condenação. A gente também consegue observar que não existe neutralidade entre o bem e o mal. Ou seja, não existe o bem, meio mal e o mal, ou vice-versa, né? Também não existe o bem, o meio mal e o mal. Ou seja, não existe aí, no caso, uma neutralidade. Por isso que foi importante nós falarmos agora no início que o mal, que o pecado, na verdade, é um tipo específico de mal. Esse é um ensino claro das Escrituras referente ao pecado e ao grande mal que ele nos traz. Por isso que a palavra de Deus a todo tempo nos ensina
a andarmos na justiça de Deus. E o pecador que anda afastado de Deus, esse já está condenado. Então, a gente também consegue observar que o pecado tem sempre relação com Deus e a sua vontade. A gente vê que tem muitos teólogos aí que eles insistem em interpretar o pecado como um tipo de mal aí, uma maneira social. Isso fica totalmente contrário às escrituras, o que elas nos ensinam, porque como nós aprendemos aí no início, o pecado é corretamente definido como uma falta de conformidade com a lei de Deus. Nós vemos também, a gente consegue observar que o pecado não reside apenas na alma, mas no coração. Ou seja, na psicologia da palavra de Deus, o coração é como se fosse o órgão central da alma, da onde surgem todas as fontes da vida, como Salomão aí nos ensina lá em Provérbios. Então, do coração é desse centro, né, da nossa vida, que está na nossa alma, que procede todas as fontes de vida, como a gente acabou de falar. É desse centro que vem as nossas influências, que vem das operações que se espalham para o nosso intelecto. Então, essas vontades, elas acabam determinando nossas afeições, aquilo que a gente pensa e as nossas vontades. Mas o pecado ele não consiste só no ato exterior. Muitos pensam, né, que o pecado ele só está naquele ato ali que a gente pode observar, que ele é visível. Mas o pecado também ele consiste no coração, como a gente está vendo aí no nosso slide. E realmente é dessa forma. Tem muitas formas, né, e tem várias maneiras que a gente consegue observar que o ato pecaminoso ele está também aí presente no coração. Também o autor da lição aí, ele nos apresenta que o pecado ele é uma doença aí hereditária e universal. Eu vou pedir o auxílio de dois irmãos para nos ajudar na leitura de dois textos. Né? Eu pedi para o nosso irmão Moisés, né, abrir aí em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. E na frente dele aí o Lindomar também poder abrir em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Primeiro Romanos, capítulo 5, versículo 12. Depois o nosso irmão Lindomar, em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Podem ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Agora Lindomar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aí a gente consegue observar que Paulo, nesses dois versículos aí, muito obrigado, meus irmãos, pela leitura, a gente vê nesses dois versículos, Paulo nos fala aí da universalidade, que o pecado realmente é algo universal, né? Ele consiste a todos. E ele nos fala aí que como essa transgressão ele afetou, né, e trouxe condenação aí para todos. E esse versículo é muito importante, porque ele vai falar, no caso aí, que por um só homem entrou o pecado, já nos trazendo também a dedução que através de um só homem também haverá solução. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então a gente consegue observar, né, que o pecado aí ele é uma doença totalmente inevitável também. Não é como, por exemplo, uma doença que seu pai ou sua mãe tem, por exemplo, como o diabetes, que é hereditária. Mas, se você se cuidar, você pode prevenir, você pode precaver. Porém, o pecado não. O pecado ele é uma doença hereditária, mas inevitável. É justamente também o que o autor da lição nos fala, né? Porque se nós formos observar, por exemplo, pedir para vocês abrirem sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, versículo 18.
Além do pecado ser uma doença hereditária e universal, a gente consegue também observar aí no texto de Romanos que também o pecado é uma doença inevitável, né? O texto vai dizer o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Paulo aí ele vai nos falar e vai destacar para a gente o seu estado de escravidão que ele estava naquele momento ali, nos falando que, como diz o texto aí, que na carne dele não habita bem nenhum. Ou seja, o que isso significa? Significa que toda a sua vontade, a inclinação do seu coração está totalmente para o pecado, né? Então, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele acaba fazendo está inclinado para o pecado. E como é que Paulo consegue deduzir isso? Ele consegue deduzir isso porque no próprio versículo ele vai falar assim: pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Pois ele conhece o bem, ele sabe sobre o bem, mas ele não consegue fazer. Por mais que ele tente fazer, ele não consegue fazer. E a gente vê que é dessa forma mesmo. Quantas vezes você foi contra a luz que está em você, a gente conhecendo a verdade, a gente conhecendo as Sagradas Escrituras, mesmo assim a gente acaba cometendo um erro, a gente acaba cometendo falhas, porque o mal que existe em nós, o pecado, às vezes acaba se sobressaindo. E aí você pode dizer assim: ah, mas isso aí foi com o apóstolo Paulo. Aí comigo não funciona dessa forma. Mas a gente vê que de fato não é assim. Porque quantas vezes homens acabam pecando e cobiçando mulheres que não são suas na rua, pensam que têm domínio sobre si, mas acabam não tendo. Quantas vezes a gente vê irmãos que acabam fofocando contra outras pessoas, contra seu próprio irmão. Então você pode até querer fazer o bem, mas se Cristo não tiver sobre o domínio da sua vida, você não consegue fazer. É o que Paulo aí acaba retratando para a gente. Então, se nós não tivermos em Cristo Jesus, a gente vê que a doença do pecado ela é hereditária e universal e que ela também é inevitável na nossa vida. E é interessante e importante nós sabermos disso, porque se ela é uma doença inevitável, então é porque a gente acaba pecando na nossa vida, a gente acaba cometendo erro. Por mais que às vezes a gente tente, como Paulo falou aqui, tente fazer coisas boas, tente praticar e ter uma vida de santidade com Deus, às vezes a gente acaba vacilando, mas existe um remédio para o pecado. Mas antes do remédio, da solução, é necessário a gente também nós entendermos e sabermos quem são os doentes. O autor da lição vai colocar aí o doente, o crente que caiu em pecado. Então, antes da gente entrar nesse ponto, eu já quero deixar também, mais uma vez, assim, em aberto para você que quiser comentar, fazer uma pergunta, tá? Você fique bem à vontade para, ao decorrer também aí do nosso estudo, você poder fazê-lo, se assim você quiser. Eu peço para você abrir sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai falar assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeiro verso aí você pode observar que João utiliza a expressão filhinhos meus. João aqui se refere aos seus irmãos na fé, aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. João aí, no caso, não está falando com pessoas que não são aí, no caso lá, no período, que não estão no contexto ali cristão, né? João não se refere a ímpios, mas ele está se referindo àquelas pessoas, aqueles seus irmãos na fé, que já são salvos e regenerados por Cristo Jesus. João mostra aí, através dessa expressão filhinhos, a sua autoridade como apóstolo, e ao mesmo tempo, por ter uma idade já bem avançada,
um dos únicos que pode se dirigir a seus irmãos na fé, pode se dirigir com essa expressão a pais, a mães e a filhos também, né, se mostrando aí, se colocando como um pai na fé de todos. Isso mostra aí o carinho, o amor que João tinha pelos seus. João, ele é conhecido como um apóstolo do amor, né? Isso fica muito bem evidente aí no seu evangelho e nas suas epístolas, do qual ele escreve. Repara que João aí ele não adverte, no caso aí os seus leitores, como se eles andassem no pecado, né? Ele vai dizer aí no texto o seguinte: vos escrevo para que não pequeis, né? Então a gente consegue observar aí que João ele não se refere aos seus leitores como eles andassem no pecado, mas se porventura eles pecassem, ele tinha uma solução para isso. Então, João aí com muito amor, ele fala para os seus leitores, encorajando eles a todo tempo a perseverar e a lutar contra o pecado. João ele entendia que o ser humano ele podia vacilar e ele podia cair nas ciladas aí de Satanás, mas ele sempre vai falar com muito carinho, com muito amor aos seus leitores, né, conduzindo eles a andar na santidade. E se eles errarem, eles têm um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Então aí a gente vê que é interessante a gente poder assim observar que antes de nós sermos salvos, imagine que você poderia aí estar numa doença terminal. Imagine você numa doença terminal, você aí se encaminhando para a morte, mas de repente aparece aí um grande médico, e esse médico é Cristo. Ele vai, salva você, cura você dessa doença terminal. Porém, uma vez você curado, você pode adoecer ainda, não é verdade? Você pode ter uma dor de cabeça, né? Você pode ter uma gripe, um resfriado. E para isso, o que você tem que fazer? Tem que tomar um remédio, não é verdade? Para poder passar essa pequena doença que acaba acontecendo e ocasionando na nossa vida. É o que o autor da lição aqui ele quer nos trazer, trazendo esse versículo de João, que por mais que nós já formos curados da terrível doença mortal do pecado, ainda podemos pecar. E para isso existe um grande remédio. Não precisa mais você ficar sentindo o peso da doença do pecado. A doença terminal do pecado já foi curada. Porém, se você adoecer, se você pecar, é necessário você tomar uma atitude diante disso. E a atitude aí é uma atitude de arrependimento. O autor da lição aí nos dá o exemplo, por exemplo, de Davi, que escondeu seu pecado de Deus, e com isso estava tendo sérios prejuízos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia também aí, em Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, vamos ler o verso 3 e 5. Eu vou pedir para o nosso irmão Max fazer essa leitura para a gente aí, nos auxiliando, nos ajudando aí na leitura do texto. E a gente vai ver nesse texto aí o que Davi fala em relação ao pecado que ele tinha cometido. 32, qual versículo? O 3 e o 5. Diz assim: Enquanto calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém. Obrigado, irmão. Nesse versículo aí, Davi, ele fala, né, o quanto ele foi insensato por esconder seu pecado de Deus durante quase aí um período de um ano. Tem uma frase aí de Charles Spurgeon, né, eu não coloquei no nosso slide, mas que diz o seguinte: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso.
Vou repetir. Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. O que o príncipe aí dos pregadores quer nos dizer é que por mais que você já seja um salvo em Cristo Jesus, regenerado por Cristo Jesus, ainda assim você pode acabar pecando. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, que é Deus que habita em vós, ele vai a todo tempo acusar do erro e do pecado que você está cometendo, trazendo você aí a poder se arrepender daquele erro e daquele pecado que você está cometendo. Então a gente vê que Deus não permite de fato que os seus filhos pequem com sucesso, porque todo o tempo o Santo Espírito do Senhor ele vai apontar aí o erro que nós temos cometido. Foi o que aconteceu com o Davi. Ele estava ali já sofrendo tanto, porque o Espírito Santo de Deus que habitava nele estava todo o tempo alertando ele e acusando do pecado que ele tinha cometido. Porém, quando Davi ele confessa os seus pecados, Deus o perdoa a iniquidade do seu pecado, nos remetendo novamente aí ao versículo de 1 João, no capítulo 2, no versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, nos dá aí o grande remédio para quando a gente cometer pecado. Então, nós já entendemos aí que o pecado, essa grande enfermidade, né, essa grande doença, e também agora no ponto 2 nós entendemos aí que o doente é o crente que caiu no pecado. E o autor da lição e a própria Bíblia Sagrada nos dá aí o terceiro ponto, que é o remédio, Jesus Cristo. O microfone aqui para o Gabriel. Então, o autor da lição vai colocar aí, na verdade, a Bíblia nos apresenta, né, esse grande remédio, que é Cristo Jesus. Voltando aí na slide anterior, se você puder, meu irmão, é muito interessante destacar ainda para toda a igreja que por que o doente é o crente? Alguém poderia perguntar, e o ímpio? Ele não é doente também por estar vivendo uma vida longe de Deus? Não, ele não é doente, ele é morto nos seus delitos e pecados. Existe uma diferença entre morte e doença. Quem está doente é porque estava bem e ficou ruim. Por isso que a doença, aqui no contexto da lição, tem tudo a ver com a lição anterior, onde nós tratamos sobre o plano da salvação. Não é? Embora vejamos muitos textos do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos se referindo à salvação num contexto mundial, nós vimos na semana passada exatamente que essa expressão não reflete que todos serão salvos, mas que povos de todas as nações serão salvos. Não é? Os eleitos de Deus espalhados na face da terra. Contudo, a doença, ela presume que nós, como eu já falei, estávamos em situação de agradar o Senhor. E por isso, esse remédio da salvação, ele é para os eleitos e é também no contexto aqui dessa cura que Jesus promove na vida dos que são seus, a respeito, então, de limpar, através da santificação, as nossas vidas, dia após dia, mortificando o pecado, que é o grande mal, a grande doença que ainda nos acompanha, certo? Então é interessante fazer essa distinção para a gente entender por que doente não é o ímpio, doente é só o crente, né? Porque ele estava numa situação de estar diante do Senhor e por ocasião do pecado, pois ele ainda tem a sua natureza pecaminosa ainda, então ele vai conviver com isso até que finalmente o pecado seja extirpado da sua existência através da glorificação, quando então nos encontrarmos com o Senhor no dia do juízo. Amém. Muito obrigado, Gabriel. De fato, realmente, Gabriel aí trouxe um acréscimo muito importante e valioso para a gente, né? Por isso que o autor da lição vai destacar o doente, o crente que caiu em pecado, né? Mas aí, diante disso, a gente vê que realmente nós temos uma grande solução, né? Que, como nós falamos agora anteriormente, que a própria Bíblia nos apresenta essa grande solução, que é Jesus Cristo, né? Vou pedir para o nosso irmão Gabriel, né? Poder fazer a leitura do texto aí de Colossenses.
Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu peço para depois da leitura você deixar a sua Bíblia aberta em um texto, para a gente poder fazer uma análise breve desse texto. Pode ler, meu irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, o que Paulo aqui está dizendo, esse texto aqui, ele é muito bom para a gente trazer essa introdução aí acerca do remédio que é Jesus Cristo, né? Então, você puder observar no texto, ele fala assim, ele nos libertou do império das trevas. Então, esse ele aí, na verdade, está falando que é o próprio Deus. Então, Deus, ele nos libertou. É interessante que Paulo aí, ele coloca essa palavra nos, se colocando também dentro desse contexto, né, dessa liberdade que acabou tendo. Então, Deus aí nos libertou, e libertou aí traz o quê? Logo uma conotação de quem foi liberto estava preso, não é verdade? Mas não só preso assim dentro de uma jaula, né, ou numa grade, mas preso também como escravo, né? Por isso que ele foi libertado como escravo, né? Então, o texto aqui nos fala que Deus, ele nos libertou, ou seja, nos tirou da escravidão, da onde, aonde que nós estávamos presos aí? No império das trevas. Então, nós sabemos, né, que Satanás, ele é o príncipe da potestade, né, que domina esse mundo tenebroso. Então, a gente vê aí nesse texto que Deus, ele nos libertou, nos tirou da escravidão, lá do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino de Cristo Jesus, no qual nós temos o quê? A redenção, que no caso significa resgate, e nós temos também o que é a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. O versículo em questão aí nos dá essa visão de como nós estávamos. Nós estávamos outrora presos, escravos no império das trevas. Mas Deus, ele nos libertou, nos transportando para o reino de Cristo Jesus. E Cristo pagou o resgate por, por essa liberdade, né? E nos dando perdão, nos perdoando dos nossos pecados. O remédio para o nosso pecado está disponível em Cristo Jesus. Cristo nos deu essa condição de sermos perdoados toda vez que nós cometemos pecados. A gente poderia até parar já a lição aqui, né? Porque fica bem evidente realmente que de fato Cristo é esse grande remédio para todos nós. Mas aí talvez você pergunte, mas por que Cristo é esse grande remédio? Né? Por que a Bíblia apresenta ele como esse grande remédio? É interessante a gente, de fato, traçar aí uma linha de raciocínio para a gente poder entender por que Cristo é esse grande remédio. Então, a gente consegue observar, primeiro, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu pedi aí para a nossa irmã Maria Paiva, né, nos ajudar na leitura de Hebreus capítulo 7, no versículo 25 e 26. Hebreus, capítulo 7, versículo 25 e 26. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém. Obrigado, minha irmã. Então, aí o versículo em questão nos diz assim, Cristo que é o verbo encarnado, ele nos salvou o quê? O texto diz pela metade, né? Não, né? Ele nos diz que salvou totalmente, ou seja, completamente. A obra da salvação de Cristo, ela é completa. Ele salva, né? E para nós nos achegarmos até Deus. Isso porque nós sabemos aí que Cristo é o único mediador
entre Deus e os homens, pois agora Cristo ele vive o quê? A interceder pelos seus eleitos, né? É o que o texto vai nos dizer. E Cristo sempre faz isso, como diz o texto aí que a nossa irmã acabou de ler. E aí o texto vai falar assim: com efeito nos convinha, ou seja, era totalmente adequado um sumo sacerdote como este, mas ele vai falar assim, como este, né? Então ele vai apresentar agora algumas características desse sumo sacerdote, né? Então a primeira característica aí que o autor de Hebreus nos apresenta é o que? Santo, né? Ou seja, significa ser separado do mundo. Ou seja, Cristo, que é Deus, ele mostra aí um dos seus atributos, que é ser santo. A segunda característica que ele apresenta aí é inculpável. Isso mostra aí um grande contraste entre Jesus, que é um sumo sacerdote perfeito e por isso inculpável, com os sumos sacerdotes araúnicos, né, que eram totalmente manchados pelo pecado, né, totalmente culpáveis. Por isso que eles tinham também que trazer aí um sacrifício para a expiação dos seus pecados e da sua família também, antes de trazer também a expiação diante do povo, diante de Deus para o povo de Israel. Então a gente vê aí que Cristo, no entanto, é totalmente inculpável. É um sumo sacerdote totalmente inculpável. A próxima característica que ele nos apresenta aí é sem mácula, ou seja, sem sujeira, sem mancha alguma. Jesus ele jamais se contaminou. Então imagina só, num contexto, por exemplo, de pandemia, né? A gente vê ali, imagine que Jesus é um grande médico, né? No hospital aí epidêmico, tratando várias pessoas ali numa pandemia, né? Por exemplo, nós tivemos, né? E Jesus ele não se contamina em nenhum momento com aquela doença. Ele é totalmente imune, por isso ele é sem mancha, sem mácula. Também ele nos apresenta uma característica aí que é separado dos pecadores e não só separado do mundo, né, como nós vimos aí na característica de ser santo, mas também separado, diferente de todo ser humano caído. E assim sendo um grande Deus, um grande sumo sacerdote perfeito. E aí o texto vai dizer que mais alto do que os céus. Esse é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, ele também tem que apresentar aí um cordeiro perfeito. Então, Jesus sendo esse sumo sacerdote perfeito, tem que apresentar também aí esse cordeiro perfeito, né? A expiação dos nossos pecados. Então, era necessário não só um sumo sacerdote perfeito, mas um cordeiro perfeito, com as mesmas características também apresentadas anteriormente. E somente Jesus, de fato, é esse cordeiro perfeito. Lá em 1 João, lá em João, no capítulo 1, versículo 29, na parte B, João vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo as normas cerimoniais judaicas, somente um cordeiro sem defeito e perfeito poderia ser sacrificado. Então, Cristo, além dele ser um sumo sacerdote perfeito, ele também é esse cordeiro perfeito que se entrega a favor de nós. Então, nós já temos aí o sumo sacerdote perfeito, que é o próprio Cristo, temos também o cordeiro perfeito, que é o próprio Cristo, e também necessitaremos aí, no caso, de um propiciatório. O propiciatório era a tampa que cobria a Arca da Aliança ali no contexto do Antigo Testamento. Uma vez por ano, acontecia o dia da expiação, que é uma das festas judaicas, né? Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote ele apresentava a Deus os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados do povo de Israel, né? Então, ele pegava o sangue dos sacrifícios e aspergia em cima do propiciatório da Arca da Aliança, né? O objetivo aí desse cerimonial era pacificar a ira de Deus, promovendo expiação dos pecados do povo. Daí que vem o nome propiciatório, né, que significa encobrir, significa reconciliar. Então a tampa chamada propiciatório nos reconciliava com Deus, né? Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2.
1 João, capítulo 2, versículo 2. Primeiro João, capítulo 2, versículo 2. Vai dizer o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. No dia do sacrifício de Cristo, no dia que Cristo foi para aquela cruz, ele era o sumo sacerdote. E ele também ali se entregou como cordeiro perfeito. O sangue do cordeiro foi aspergido naquela cruz. Cristo foi a expiação dos nossos pecados, ou seja, ele nos purificou. E o próprio Cristo também foi o propiciatório. Isso significa que Cristo foi a reconciliação entre a criatura caída e a criatura caída, pecaminosa, com o Criador perfeito, o próprio Deus. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, como nós vimos aí. Nosso sumo sacerdote perfeito, né? Sem mácula, sem mancha, inculpável. Ele também apresentou um cordeiro perfeito para o sacrifício dos nossos pecados. Ou seja, ele mesmo se entregou como sacrifício a favor de nós. E Cristo, o próprio Cristo, foi o propiciatório naquele dia. Ou seja, nos reconciliando aí com Deus. Concluindo, meus amados irmãos, é por isso que aí no texto da nossa lição, né, a gente, no texto aí de 1 João, capítulo 2, no versículo 1, na parte B, vai dizer que, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos que entender isso, que toda vez que nós cometemos pecados, toda vez que a gente comete erro, a gente jamais deve esquecer que Cristo, ele já morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, ele se entregou para nós nos reconciliarmos com Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, toda vez que você cometer pecado, você tem que saber e lembrar que você tem o próprio Cristo ao lado do Pai, sempre pronto a interceder por você, sempre pronto a lhe perdoar. E isso não te dá autoridade para você viver uma vida de pecado, para você viver uma vida totalmente aí inconsequente e vivendo de qualquer forma. A gente tem esse grande advogado, né, que é o nosso Pai, que é Cristo Jesus. Então, toda vez que você cometer pecado, é necessário nós nos achegarmos a Deus, nos achegarmos a Cristo Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, confessando diante de Deus e assim recebendo perdão dos nossos pecados. Pois nós já fomos regenerados por Cristo. Então, toda vez que você cometer pecado, saiba disso, que você tem Cristo Jesus ali todo o tempo a poder perdoar você pelos seus pecados e assim você continuar na caminhada da fé. Eu convido você a abrir aí novamente sua Bíblia, né, em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos todos abrir para a gente fazer uma leitura juntos nesse texto aí de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler aí somente o versículo 4 e o 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, esse texto. Vai dizer o seguinte. Isso. Vamos lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
A gente vê aí nesse versículo que nós estávamos com uma enfermidade, nós estávamos enfermos. Mas Cristo Jesus, ele tomou sobre si, né, todas as nossas iniquidades. E o castigo que ele sofreu naquele dia, né, o nosso sumo sacerdote perfeito, o nosso cordeiro perfeito, a nossa própria propiciação, né, ele se entregando naquele momento por si, ele, pelas suas pisaduras, nós fomos totalmente sarados. E é isso que Cristo Jesus, ele nos faz, né? Ele é o grande remédio para toda vez que nós cometemos pecados, a gente nos reconciliar novamente com Deus. Então, que você possa nessa manhã sair daqui com isso na sua mente, no seu coração e na sua própria vida, sabendo que Cristo a todo tempo está pronto a nos reconciliar e a nos perdoar juntamente com Deus Pai. Amém? Eu vou passar a palavra para a equipe de louvor, né?